Todos os dias, nós utilizamos nossos músculos para realizar movimentos. Coisas simples, como realizar uma atividade física ou até mesmo navegar na internet. Mas você já se questionou o que torna isso possível? O que em nosso corpo faz com que esses movimentos aconteçam? Neste vídeo, iremos discutir os mecanismos pelos quais o nosso sistema nervoso central, através de um neurônio, envia sinais para que os músculos contraiam e realizem suas atividades. Para que possamos fazer isso, iremos utilizar uma unidade motora fictícia, em que um único neurônio motor inerva uma única fibra muscular esquelética. Para que possamos entender o funcionamento desses mecanismos, é essencial que compreendamos primeiramente o conceito de potencial de membrana. Assim, utilizaremos como exemplo uma membrana localizada no corpo do nosso neurônio fictício. Potencial de membrana é compreendido pela diferença de carga elétrica entre o meio intra e extracelular, medida em milivolts e definida diretamente pela concentração de íons neles localizados. Quando em repouso, uma célula apresenta carga elétrica interna negativa. Estimaremos algo em torno de menos 70 milivolts e carga externa positiva. Este estado é compreendido como potencial de repouso. Os componentes que garantem que isso aconteça são as bombas de sódio e potássio, mantendo o sódio mais concentrado fora e o potássio dentro da célula. Além delas, precisamos também de alguns canais iônicos de potássio para manter o fluxo deste íon a favor de seu gradiente para o meio extracelular, a fim de que possamos assim atingir a carga elétrica necessária para que haja potencial de repouso. À medida que os potenciais sinápticos, oriundos do sistema nervoso central, chegam ao corpo do neurônio, o meio intracelular começa a se tornar levemente mais positivo, passando de menos 70 milivolts para algo em torno de menos 40 milivolts, o chamado limiar. A partir deste ponto, se desencadeia um evento tudo ou nada, chamado potencial de ação. Neste momento, devido ao aumento de carga interna da célula, nós teremos a sinalização para a abertura de respectivos canais de sódio e potássio, dependentes de voltagem. Mas como os canais de potássio sofrem um leve delay, em um primeiro momento, somente os canais de sódio abrirão, permitindo que ele entre na célula, aumentando ainda mais o seu potencial elétrico, que agora passa a ser de mais 35 milivolts. Essa rápida inversão dos potenciais elétricos da célula, indo do negativo para o positivo e rapidamente retornando ao negativo, através da abertura tardia dos canais de potássio dependente de voltagem e também do contínuo funcionamento da bomba de sódio e potássio, é que subentende-se como potencial de ação. Tendo compreendido o potencial de membrana e suas variações, agora iremos entender como esse potencial de ação é enviado até a fibra muscular esquelética. A partir do momento em que o corpo do neurônio, mais especificamente o cone axonal, tiver atingido o limiar, ele desencadeará um potencial de ação, que será transmitido por repetição ao longo de todo o axônio. A seguir, entenderemos como isto acontece. O potencial de ação é enviado através do axônio, partindo do cone axonal, em direção ao terminal axonal, da seguinte forma. É importante notarmos, então, que o axônio encontra-se em um potencial de repouso, com seu meio intracelular apresentando carga elétrica negativa, como vimos anteriormente, até o momento em que alguns íons vindo do cone axonal chegam ao campo da primeira repetição de nosso potencial. Isso levará esse campo ao limiar, abrindo canais de sódio dependentes de voltagem, permitindo o seu influxo para dentro do axônio. Invertendo assim a polaridade deste campo, o sódio, por sua vez, se difundirá por dentro do axônio até o próximo campo, levando também ao limiar, para que se continue o potencial de ação. Enquanto isso, o campo anterior torna a se reinverter e retornar ao potencial de repouso. É importante citar que os íons só conseguem se difundir no sentido do terminal axonal, não podendo retornar, devido ao potencial refratário. Veremos agora como o impulso passa do terminal axonal, o terminal pré-sináptico, para a fibra muscular, através de uma sinapse química. Quando o potencial vindo do axônio chega ao terminal pré-sináptico, ele estimula a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem.
Os íons de cálcio, por sua vez, entrarão na célula, invertendo a polaridade de sua membrana e estimulando o fusionamento de vesículas contendo neurotransmissores à membrana pré-sináptica da fenda. Esses transmissores, então, se extravasarão para a fenda, onde ativarão receptores nicotínicos de canais iônicos regulados por ligantes. À medida que esses canais abrem, o sódio extracelular invadirá o terminal pós-sináptico e o potássio, intracelular, deixará a célula, mas devido à atração elétrica, a entrada de sódio será muito maior, deixando assim a célula com carga elétrica positiva, fazendo com que ela atinja o seu potencial de ação.